Olá, eu sou Danuzene G, sou uma mulher branca de estatura mediana, tenho 37 anos, cabelos castanhos escuros encaracolados, estão presos, tenho olhos castanhos escuros, uso óculos de grau e um par de brincos dourados. Estou usando uma camisa verde e atrás de mim é um fundo cinza com duas listras centrais na cor branca. Eu convido você para assistir esse vídeo, cujo tema é fundamental para quem atua na educação. Nós vamos falar sobre a importância da dupla mediação semiótica, o papel do outro no desenvolvimento humano e a diferença entre os conceitos espontâneos e os conceitos científicos. A dupla mediação semiótica é um conceito central na teoria de Vygotsky. A ideia é que o ser humano não acessa o mundo diretamente. A nossa relação com a realidade sempre ocorre por meio dos signos, a linguagem, os gestos, os números, e além disso, há uma segunda mediação que é fundamental, que é a presença de outra pessoa, geralmente uma pessoa mais velha, que nos ensina e nos orienta a como utilizar esses signos. Vamos dar um exemplo, quando a criança bem pequena passa a compreender o que é um copo, né? Ela vê muitas das vezes uma pessoa utilizando um recipiente para ingerir um líquido, né, água ou suco, e aí vem uma criança mais velha, um adulto, e fala para ela que aquilo é um copo. A partir daí, ela passa a associar o signo àquele objeto, né, que as pessoas estão utilizando para ingerir líquidos. Então, nesse caso, é fundamental a mediação do outro, né? O papel do outro, ele vai auxiliar a criança a utilizar a linguagem. E através dessa interação social, a criança passa a compreender os signos. Eu vou falar agora sobre a diferença entre os conceitos espontâneos e os conceitos científicos. Os conceitos espontâneos são aquele que a criança ela adquire através das suas experiências, né? As suas experiências cotidianas. Então, por exemplo, quando a criança está com fome e busca por algo para comer, né? Quando ela é muito pequena e ali ela sente a fome, sente a necessidade de comer alguma coisa, ela às vezes coloca até mesmo um objeto na boca. E aí quando ela passa, né, os conceitos científicos que ela geralmente vai adquirir dentro do ambiente escolar, através da mediação do professor, ela passa a compreender, através dos conceitos científicos, que aquela necessidade de ingerir alguma coisa, de comer alguma coisa, né, algum alimento, às vezes até colocar um objeto na boca para suprir essa necessidade, na verdade é uma funcionalidade do nosso corpo, que o organismo ele tem necessidades, que ele gasta energia, que ele tem ali todo um sistema digestivo e que precisa repor os nutrientes. Então, antes ela tinha os conceitos espontâneos, né, ali, que ela buscava por algo imediatamente quando sentia fome, e através dos conceitos científicos, ela passa a entender todo o motivo por que isso acontece. Porém, os conceitos científicos, eles não se sobrepõem aos espontâneos. Na verdade, eles se desenvolvem a partir deles, né? Quando a criança vai para a escola, ela já construiu uma ideia sobre o mundo. Então, ela já vai com as suas experiências, com as suas vivências, e o professor ele vai ali criando condições para que ela possa ampliar o seu conhecimento. O professor ele é um mediador e ele vai auxiliar a criança a transformar os seus conhecimentos espontâneos em científicos. Agora que você compreendeu um pouco sobre o que é a dupla mediação semiótica, o papel do outro e a diferença entre os conceitos espontâneos e científicos, eu convido você para assistir uma entrevista conduzida pela Jéssica Marques, onde você vai ter a oportunidade de entender como tudo isso acontece na prática. Um forte abraço e fique agora com a Jéssica Marques. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O meu nome é Jéssica Marques. Eu sou professora do 1º ao 5º e Educação Infantil. Estou me especializando em Educação Especial. Sou uma mulher preta, de cabelos longos. Hoje estou utilizando eles amarrados no alto da cabeça. Utilizo brincos,
óculos, estou sem maquiagem e não estou usando nenhuma joia no pescoço. Estou utilizando uma camisa de manga comprida, laranja neon, calça preta e os pés descalços. Hoje eu venho aqui apresentar para vocês um pouquinho sobre o que é a dupla mediação semiótica dentro do contexto escolar. E para isso eu trouxe ele, que é uma pessoa maravilhosa, super conhecida aqui na nossa cidade e até fora também do país, em alguns lugares. Ele é muito querido aqui na minha região, Oscar Capucho. Amigo, faça suas apresentações. Olá pessoal, como diz a Jéssica, eu sou Oscar Capucho, sou um homem branco, de estatura mediana, 74 quilos, 1,72 m, cabelos cacheados, loiros, na altura do pescoço, tenho olhos pequenos, cegos, tenho nariz fino, boca pequena, fina, uso barba, uso 2 brincos de argola na orelha esquerda, estou com um conjunto caramelo e chinelos, estou com as pernas cruzadas, sentado num sofá, numa poltrona. Que cor, Jéssica? Aqui é um tom de azul, um tom verde. de azul esverdeado. Isso. A Jéssica está numa poltrona e eu em outra. Atrás, Marino. Sou professor, diretor de teatro. Também sou consultor de acessibilidade e consultor de audiodescrição. Ou seja, pessoa mais capacitada para falar aqui não há, né? Amigo, vamos começar então falando assim, como foi a sua vida escolar? Assim, eu preciso saber, você teve mediação, você teve acesso, você teve inclusão? Vamos lá. Um processo, tá? Minha vida escolar. Eu vou tentar resumir. Eu sou uma pessoa que nasci com uma deficiência que quem descobriu foi a fotógrafa do meu aniversário de 1 aninho. Isso nós estamos falando de 42 anos atrás, eu sou um homem de 42 anos. Então a medicina era ainda menos avançada que hoje. Aí fiz 3 cirurgias sem sucesso, fiquei cego do olho esquerdo aos 9 anos de idade, aos 5 anos de idade. E fui alfabetizado na escola regular. Alfabetizado tanto como ledor? Em tinta quanto em braille. Tá. Aí Ledor em tinta e em braille, legal. Isso. Aí aos 9 para 10 anos, eu fui para a escola especializada. Que aqui em Minas é o Instituto São Rafael, né? Para quem não conhece, o Instituto São Rafael é uma grande referência, né, amigo? É uma escola referência. É uma escola referência. Eu tenho alunos que já participaram da escola, saíram de cidades e vieram morar aqui para poder ter esse acesso. É uma escola especializada, com todo tipo de apoio, de livros adaptados, tudo com todo um aparato. Então lá acontecia essa dupla mediação, tanto no contexto tanto escolar quanto semiótica. Sim, lá era efetivo. Aí dentro da escola regular, como que foi para você após a perda da visão? Quando eu cheguei ao 8º ano, né, que não tinha 9º ano ainda, eu falei com os meus pais que eu precisava de ir para a escola regular. Mas eu tive muita sorte que eu estudei numa escola de Belo Horizonte regular, que é a Escola Estadual Maurício Mugel. É uma escola de referência de BH, uma das... Sim. Na época, lá em 2001, que minha mãe procurou, era uma das escolas referências, e por isso eu fui estudar lá longe. Né? Uma das primeiras que aceitava as pessoas cegas. Sim. Era ela, o Marconi e Estadual Central. A minha mãe queria me colocar no Estadual Central, mas não conseguiu vaga. E aí eu fui para o Maurício Mugel, e lá eu tive professores maravilhosos que me aceitavam super bem, que chegavam para mim e falavam assim, aqui, o que eu posso te ajudar? Eu tive uma professora de química, gente, maravilhosa. Ela... Então assim, gente, para encerrar aqui agora o nosso papo, que tá tão legal, tá tão gostoso, eu gostaria que você falasse para mim, amigo, qual que é a sua expectativa para pessoas PCDs dentro do contexto escolar daqui para frente? Nada. Então, hoje, o meu desejo e a minha expectativa
é que mudem esse modelo, que coloquem, que saiam da caixinha e que balançam essa estrutura toda e repense. Porque eu acho que é isso. A gente precisa repensar. Tchau, Hoje amigo. vai dar certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer falar com você, viu? Eu que agradeço mais uma vez. E sempre que Essa precisar, galera tamo aqui, por eu tenho certeza que adorou o nosso papo. Obrigado, gente. Muito obrigada. Turma 83 aí.